vamos resolver então o 8.49 do Hibbeler. Ele fala que para testar o escoamento sobre a superfície da asa de um avião, um modelo é construído em uma escala de 1:15 e é testado na água. Se o avião foi projetado para voar a 350 milhas por hora, qual deverá ser a velocidade do modelo para manter o mesmo número de Reynolds? Esse teste é realístico? Considere que a temperatura do ar e da água seja de 60 graus Fahrenheit. Bom, então a escala que ele falou para a gente, né, de 1:15, tá? E a velocidade, né, no ar é de 350 milhas por hora, tá? Bom, então, né, lá no exemplo 8.2 do Hibbeler, né, ele fala que essa força, né, sobre uma asa, ela é função de Reynolds, né? Então, é uma função de Reynolds que é igual a ρ VL sobre μ, ou eu posso escrever que é VL sobre viscosidade cinemática. Bom, então, o nosso modelo, né, ele vai escoar na água e a 60 graus Fahrenheit também. Então, eu preciso da viscosidade cinemática da água a 60 graus Fahrenheit, que é igual a 12,2 vezes 10 a menos 6 pé quadrado por segundo, e a viscosidade cinemática no ar, né, que é o do protótipo, é 0,158 vezes 10 a menos 3 pés por segundo, pés quadrados por segundo, né? Então, para ter semelhança, né, o VL sobre viscosidade cinemática do modelo, que é da água, tem que ser igual a o VL sobre viscosidade cinemática do ar, que é o protótipo, certo? Bom, e a gente precisa encontrar então essa velocidade na água, né? Que é o que ele pede no problema. Então, olha só, a velocidade na água vai ser igual a velocidade no ar vezes o L no ar dividido pelo L da água, né, vezes a viscosidade cinemática da água dividido pela viscosidade cinemática do ar. A minha escala é de 1:15, ou seja, o comprimento, né, do meu protótipo, ou seja, em escala real, é igual a 15 vezes o comprimento do meu modelo, que é o que está escoando na água. Então, né, o L do ar é 15 vezes o L da água. E aqui, se a gente substituir, né, o L do ar por 15 vezes o L da água, o L da água vai cancelar. Então, a minha velocidade na água vai ser igual a velocidade no ar, que é 350 milhas náuticas por hora, vezes L do ar sobre L da água vai ser igual a 15, vezes a viscosidade cinemática da água, que é 12,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,158 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui, né, eu não preciso transformar essa velocidade, porque todos esses termos aqui, ó, eles são adimensionais, tá? Então, se eu multiplicar aqui pela velocidade em milhas por hora, eu vou obter uma velocidade da água em milhas por hora. E se a gente realizar, então, essa conta, a gente vai encontrar que a velocidade da água vai ser igual a 405,8
0,38 milhas por hora. Né? Então, a gente teria que fazer o teste com uma velocidade, né, de 405,38 milhas por hora para a gente ter semelhança. Né? E é lógico, né, que essa velocidade ela não é realística. Né? Por quê? Se a gente tem um avião, né, que vai voar no ar com uma velocidade de 350, eu teria que ter uma água com uma velocidade muito maior. Né? Então, essa velocidade ela não é realística. Agora o exercício 8.51, tá? Também do Hibbeler, ele fala que a água escoando por um tubo com 100 milímetros de diâmetro é usada para determinar a perda de pressão quando a gasolina escoa por um tubo de 70 milímetros a 3 metros por segundo. Se a perda de pressão no tubo que transporta a água é de 8 pascal, determine a perda de pressão no tubo que transporta a gasolina. Tá? E aí ele deu aqui para a gente, né, a viscosidade cinemática da gasolina e da água e a massa específica da gasolina e também da água. Bom, então lá no exemplo 8.4 do Hibbeler, a gente viu que o ΔP dividido por ρ velocidade ao quadrado é igual a uma função, né, de Reynolds, de L sobre D e de E sobre D. Tá? Então, nesse caso, tá, a gente vai primeiramente considerar que o L sobre D e a rugosidade pelo diâmetro vão ser iguais na gasolina e na água. Tá? Então, né, para a gente ter semelhança, a gente também precisa que o número de Reynolds seja igual na gasolina e na água. Tá? Então, vou colocar aqui. Para a água, ele falou para a gente que o diâmetro era de 100 milímetros e que o meu ΔP medido era de 8 pascal. Na gasolina, ele deu para a gente que o diâmetro é de 75 milímetros e que a velocidade é de 3 metros por segundo. Ele falou para a gente, né, que a viscosidade cinemática da gasolina é de 0,465 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e que a massa específica da gasolina é 726 quilogramas por metro cúbico. Na água, a gente tem que a viscosidade cinemática é de 0,89 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e que a massa específica é de 997 quilogramas por metro cúbico. Bom, então para a gente ter semelhança, né, o número de Reynolds na água tem que ser igual ao número de Reynolds para a gasolina. Então, a gente tem aqui que VD sobre viscosidade cinemática para a água tem que ser igual a VD sobre viscosidade cinemática para gasolina. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é qual que é essa velocidade aí, de escoamento da água. Tá? Então, a gente pode calcular, né, que essa velocidade da água vai ser igual, né? Vamos colocar aqui, né, vezes o diâmetro é 100. Eu não vou precisar transformar, porque se eu utilizar milímetro aqui do lado esquerdo, eu posso usar o milímetro do lado direito. A viscosidade cinemática da água, 0,89 vezes 10 a menos 6, vai ser igual à velocidade da gasolina, que é 3, vezes o diâmetro,
que é 75, dividido pela viscosidade cinemática da gasolina, que é 0,465 vezes 10 a menos 6. Então, eu posso calcular aqui essa velocidade da água, que vai ser igual a 4,39 metros por segundo. Né? Então, para a gente ter semelhança entre os escoamentos, né, a velocidade da água tem que ser igual a 4,39 metros por segundo. Né? Além disso, né, o L sobre D e o E sobre D tem que ser iguais também para a água e para a gasolina. Tá certo? E a gente considerou, né, que nesse caso eles seriam. Bom, então agora a gente pode, o quê? Se a gente tem semelhança, a gente pode igualar o parâmetro dependente. Né? O parâmetro dependente é o ΔP dividido por ρV ao quadrado. Né? Então, ΔP dividido por ρV ao quadrado para água tem que ser igual a ΔP ρV ao quadrado para gasolina. Então, qual que é o ΔP da água? O ΔP da água é de 8. Né? Qual que é a massa específica da água? 997 vezes a velocidade ao quadrado, 4,39 ao quadrado. Isso vai ser igual ao ΔP da gasolina, que eu quero encontrar, dividido por 726, que é a massa específica da gasolina, vezes a velocidade ao quadrado. A minha velocidade da gasolina é 3, então 3 ao quadrado. Então, o meu ΔP vai ser igual a 2,72 Pascal. Bom, vamos fazer agora então o 8.52 do Hibbeler. Ele fala que o efeito do arrasto sobre um aeromodelo deve ser testado em um túnel de vento com velocidade de vento de 200 milhas por hora. Se esse teste semelhante for realizado sobre o mesmo modelo sob a água em um canal, qual deverá ser a velocidade da água para que se obtenha o mesmo resultado quando a temperatura for de 60 graus Fahrenheit? Né? Então, nesse caso, a gente tem dois modelos. Né? Um modelo que vai estar escoando no túnel de vento, né? E um modelo num canal de água. Tá? Então, a gente vai utilizar aí a mesma relação, né, que a gente utilizou lá no exercício 49, né, que é o de asa de avião. Né? Então, a gente sabe, né, que a força de arrasto vai ser função de Reynolds. Então, o VL sobre viscosidade cinemática para o vento, né, vai ter que ser igual a VL sobre viscosidade cinemática para a água. Né? E lembrando que o vento e a água vão estar a 60 graus. Né? Uma outra coisa é que nesse caso a gente não está trabalhando com modelo e protótipo. Os dois são modelo, né? Ou seja, a gente tem o mesmo L. Então esse L é igual a esse L. Então a gente pode cancelar. Bom, ele fala para a gente, né, que no vento ele tem uma velocidade aqui de 200, né, 200 milhas por hora. Né? Ele pede então qual deve ser a velocidade na água. Então, a velocidade aqui na água eu não sei. A velocidade do vento vai ser igual a 200 dividido pela viscosidade cinemática do ar, né, do ar a 60 graus. Tá? Então, a viscosidade cinemática do ar a 60 graus é 0,158 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual à velocidade da água dividido pela viscosidade cinemática da água, que é 12,2 vezes 10 a menos 6. Então, aqui a gente encontra
o valor, né, de que a velocidade da água tem que ser igual a 15,44 milhas por hora. Tá? Então, a gente precisa realizar, né, o meu experimento com essa velocidade para a gente ter a semelhança. Bom, vamos resolver o 8.53, tá, do Hibbeler. E ele fala que quando uma esfera com 100 milímetros de diâmetro atravessa a 2 metros por segundo a água com uma temperatura de 15 graus, o arrasto é de 2,8 newtons. Determine a velocidade e o arrasto sobre uma esfera com 150 milímetros de diâmetro atravessando a água sob condições semelhantes. Então, aqui a gente tem dois casos com uma esfera. Tá? Então, a gente tem um caso A, quando a gente tem uma esfera com diâmetro de 100 milímetros e com velocidade de 2 metros por segundo. Né? E quando ela atravessa, então, né, nessa situação, a gente tem uma força de arrasto de 2,8 newtons. No caso B, a gente tem uma esfera com 150 milímetros de diâmetro. Né? O problema, ele pede, então, né, qual é essa velocidade, né, que eu tenho que realizar o meu experimento e qual seria a minha força de arrasto. Tá? Bom, para uma esfera, a gente já viu que a força de arrasto dividido por ρ, v ao quadrado, diâmetro ao quadrado, é igual a uma função de Reynolds, né, de ρ, v, d sobre μ, certo? Nesse caso, né, como a gente vai trabalhar nas mesmas condições, né, a gente nem precisa se preocupar aí com a massa específica e a viscosidade, né, porque vai acabar cancelando. Bom, para a gente ter a semelhança, então a ρ, v, d sobre μ, né, para o caso A, tem que ser igual a ρ, v, d sobre μ para o caso B. Né? E como ó, o ρ e o μ são iguais nos dois casos, a gente vai cancelar. Então, a velocidade no caso A, que é igual a 2, vezes o diâmetro no caso A, que é igual a 100, tem que ser igual à velocidade no caso B, que é o que eu quero encontrar, vezes o diâmetro no caso B, que é 150. Então, a velocidade nesse caso B tem que ser igual a 1,33 metros por segundo. Tá? Bom, então se a gente tiver, né, essa velocidade de 1,33 metros por segundo, a gente vai ter semelhança e a gente pode então igualar aqui o fator, meu parâmetro dependente. Então f dividido por ρ, v ao quadrado, diâmetro ao quadrado do caso A, vai ser igual a f dividido por ρ, v ao quadrado, diâmetro ao quadrado para o caso B. Né? O ρ vai ser igual, né, nos dois casos. Então, o f do caso A, que é 2,8, dividido pela velocidade do caso A ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes o diâmetro ao quadrado, 100 ao quadrado, vai ser igual à força, no caso B, dividido pela velocidade ao quadrado, 1,33 ao quadrado vezes o diâmetro ao quadrado, né? 150 ao quadrado. Né? Lembrando mais uma vez, né, que eu não estou me preocupando com as unidades, porque as unidades vão cancelar. Né? Como aqui a gente tem ó, milímetros quadrados com milímetros ao quadrado, e aqui, né, metro quadrado com esse metro quadrado. Então vai sobrar o quê? Só a unidade da força. Então aqui a gente vai obter que essa força em B vai ser igual a 2,79 newtons.